Bom dia. Hoje é dia 14 de janeiro de 2016. Estamos talvez no início de um período de crises monumentais. Ontem, fechamento das bolsas de valores dos Estados Unidos mostraram isso, como também a crise na China, Brasil, Europa, países emergentes, o que nos obriga a pensar em teorias econômicas, em filosofias, e de uma maneira até assustadora lembrar como, por exemplo, a crise econômica mundial das bolsas, etc., em 29, no século passado, levou a humanidade à Segunda Guerra Mundial, ao nazifascismo, a tudo aquilo que significou uma tragédia muito grande para a humanidade. Não é brincadeira imaginar o sofrimento causado pelo radicalismo, pelo fundamentalismo ideológico, religioso, etc. O racismo, coisas assim. Ainda agora a gente vê na campanha para a presidência dos Estados Unidos um indivíduo que é incrivelmente agressivo, primário, e com chances de ser o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, esse novo holocausto, esse novo cenário de violência está sendo construído para e passo. Então, estudar a história. Ontem ainda estava conversando com a minha esposa. História, sociologia, o que é as diferenças, né? Nós temos que aprender, estudar a história da humanidade, a história dos países. Primeiro, de uma forma cronológica, sequencial, e depois fazer análises de mérito, o que já não é exatamente história. É sociologia, vamos dizer, interpretações que nunca escapam, evidentemente, da visão ética daquele que estuda. E a ética, gente, não é um negócio padrão. Cada um de nós tem seu próprio código de ética. A ética instintiva é uma mentira esse negócio, até uma fantasia esse negócio de imaginar ética como um modelo. É uma referência que a gente pode ler em qualquer livro. Mas ética, né, é algo que nós temos, cada um tem dentro de si seu padrão. Mas aplicando isso tudo, né, a história, a economia, diante dessa crise e em relação ao Brasil, lendo com toda a calma esse livro, O Quarto Poder, de Paulo Henrique Amorim, e agora com 71 anos, em tratamento de diversas doenças, que pode estar afetando inclusive a maneira de pensar, eu fico preocupado com o futuro da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, né? Netos, bisnetos, porque há muita fantasia
na maneira de ser. Facebook é ótimo, até porque a gente fica vendo os netos e tudo, às vezes, as suas ingenuidades, né? Seus sonhos, seus planos. É mais fácil ver no Facebook do que conversando pessoalmente. A pessoa deixa escapar através dos seus paradigmas, daquilo que elogia, que valoriza, quem ela é. É um livro aberto. Ali agora tem esses sistemas via celular que eu não uso, até por problemas de visão. Mas é assustador. Agora, uma coisa fantástica está acontecendo na Terra, que no Brasil acima de tudo, é a valorização da honestidade. Honestidade material, intelectual. A honestidade radicaliza teses. E aí nós podemos avaliá-las se são boas ou más. No Brasil, nós adotamos uma maneira de ser pusilânime até. Principalmente aí para cima. É o fruto da escravidão, da conveniência de elites que praticaram aqui um tremendo genocídio e se aproveitaram do trabalho escravo em todas as formas possíveis. Hoje em dia elas têm nomes pomposos, as seus descendentes se orgulham de títulos, muitas vezes esquecendo que seus pais compraram, seus avós, bisavós compraram o que ostentam com tanto orgulho. Mas a Operação Lava Jato, o trabalho da Polícia Federal, a nova polícia, vamos falar assim, a magistratura, certos personagens, são barbaridade. Vai faltar bronze para fazer estátua para eles se houver no futuro uma avaliação justa do que eles estão representando para o Brasil. O Brasil tentou tudo quanto foi plano econômico, tudo quanto foi teoria. Mas, até pelo incrível poder de algumas pessoas, a desonestidade era a regra. Fico impressionado lendo esse livro de ver como a família Marinho, por exemplo, ganhou ascendência sobre até ditadores militares. Isso não pode. Quem tem que ter poder é o povo, né? E a valorização, acima de tudo, da honestidade, da boa prática de qualquer profissão. Mas, de qualquer forma, nós temos que discutir permanentemente prioridades, atribuir custos e benefícios a cada proposta, a cada conceito. Nós estamos aí, por exemplo, na luta pela tarifa zero, a gente vê aí de novo manifestações. O pessoal se esquece que a quantidade de recursos é limitada, então, e nós não fizemos nada praticamente a favor das crianças. Nós teremos que ter manifestações a favor de creches, a favor de boas escolas. Tivemos aqui até no início do ano passado a greve dos professores, quando isso surgiu com força. E depois as denúncias de corrupção na construção
de escolas aqui no Paraná. Negócio assustador. Aí sim, aí vale a pena a gente ir para a rua. Mas no Brasil ou em qualquer lugar do mundo vale, né, a pirâmide de Maslow, vale o interesse corporativo, os problemas. Quer dizer, o mundo de qualquer ser humano começa por ele. E evidentemente as corporações mais fortes, as pessoas mais fortes, acabam impondo, ainda mais se tiverem como viabilizar mídia, impondo suas teses. Eu acho que nós estamos evoluindo muito. Se o mundo não se destruir, se a humanidade não desaparecer antes disso, nós vamos ter seres humanos muito mais inteligentes, muito melhor preparados para governar, gerenciar, trabalhar, votar, ser votado, viver. Agora, qual o problema imediato do Brasil? Principalmente o Brasil, falando porque estamos aqui. É a valorização radical. Nós temos que valorizar, nós temos que apoiar a Operação Lava Jato, por exemplo. O juiz Sérgio Moro, a ministra Teresa Vasque, os policiais, os delegados, têm que avançar no trabalho que realizam. Infelizmente, muita gente será condenada, presa, humilhada, mas esse é o preço da evolução. Eu digo infelizmente porque eu acho que ninguém tem culpa de ser o que é. Ninguém escolhe o pai e a mãe que teve, a educação que teve, que recebeu. E assim as pessoas, dependendo de uma série de coisas que não decidiram, vão por um caminho ou outro. E durante a vida, às vezes por muito pouco, a gente deixa de tomar um caminho, segue outro. Eu sempre digo para a minha família que eu me considero protegido. Talvez meu pai morreu cedo, tudo. Era eletricista, o pai dele também. Então, inúmeras vezes, por muito pouco, eu tomei a decisão certa. Uma inspiração fantástica, instantânea. Eu levaria aqui dias contando caso a caso. E sempre que eu não segui essa orientação íntima, eu me arrependi. Então, nós precisamos de sorte, né, e de esperança. Estou lendo até, acabei de ler esse livro, né, do João Augusto Bastos, um filósofo, um pensador, e fala o pensamento pelo avesso, a grande guinada da vida. Gostei da explicação dele sobre espírito. E é óbvio, né? Existem livros fantásticos, esse é um deles. Até a introdução do livro é ótima. Talvez até mais inteligente, vamos dizer assim, para nós, mais atual, o que é natural, do que o texto em si desenvolvido por Baruch Spinoza. E aí vai, né? Bertrand Russell, Hannah Arendt, Hermann Hesse, né? Eu sou apaixonado, Gore Vidal, né? E Mário Vargas Llosa, né? Poxa vida, como foi bom ler os romances de Mário Vargas Llosa. Ali uns 7, 8, 10, né? Humberto Eco,
Quer dizer, isso falando dos livros mais recentes, porque felizmente fui induzido pelo meu pai, desde novo, a ler. Mas meus livros, quer dizer, o livro infelizmente ocupa espaço, é papel, e eu sou alérgico, então tenho que tomar cuidado, hoje em dia principalmente, com o que está à minha volta. E o metro quadrado está muito caro, não tem mais como. Nunca tive condições, vamos dizer assim, de guardar meus livros de forma adequada. Até porque quando o livro é bom a gente acaba emprestando e via de regra ele não volta mais. Mas nós temos que pensar. Tá? Justiça, economia, engenharia. Tá? Que coisa impressionante a gente vê o que a gente nota com uma visão mais preparada do desrespeito ao cidadão comum, a prédios, ruas, cidades. É todo um comportamento que nós desenvolvemos ao longo de séculos e que nesse momento custa muito caro para o nosso povo. Nós temos que pensar em que nós vamos fazer, o que nós vamos dizer. Gostaria muito de escrever tudo isso que eu estou falando com mais calma, mas a mão não responde direita, vista, cabeça. Então eu estou gravando esses filmes na esperança de que algum dia sejam úteis. Nós temos hoje essa coisa maravilhosa chamada YouTube, que eu espero que nunca acabe. Só fico preocupado pensando, pô, e quando eu morrer, como é que fica o meu YouTube? Será que ele continua? Afinal, lá já tem quase 20 mil filmes, filmetes e tudo mais, coisas boas e ruins. Então, de qualquer forma, ali está a história de uma vida, né? Que, para mim, foi muito rica, foi tremendamente rica em informações. Nunca imaginei, quando estudante em Blumenau, poder chegar a esse ponto. Era aluno primeira derivada, na tangente, e olhando em volta colegas extremamente inteligentes. A gente aprende, a gente naturalmente acaba aceitando vamos dizer assim, essa convivência com gênios numa condição secundária. Mas como eu disse, a inteligência é uma coisa muito relativa. Quer dizer, isso eu não disse, mas estou dizendo agora. Tem pessoas tremendamente, com uma memória fantástica. O computador é assim, pode ter milhares de terabytes aí de arquivo, ainda mais agora com arquivo em nuvem, coisas assim, é só pagar. Agora os algoritmos, a unidade lógica, os sensores, as unidades de I/O. Aliás, não esqueço nunca, primeira vez que eu vi uma palestra, saí de Curitiba, já como tendo feito mestrado, eu fui ao Rio de Janeiro na sede da, não sei se IBM ou Eletrobras, assistiram a uma palestra sobre computação. E eu estava no meio da palestra mais humilhado do que qualquer coisa, porque os caras só falavam palavra difícil. E a turma esnobando, fazendo onda, a parede tinha
um alto relevo, então, isso aqui é uma frase, eu ficava olhando, puta, é uma frase. Depois, viajando naquela época, em 1973, de volta para Curitiba, comecei a pensar, mas o que esses caras falaram afinal? Unidade, entrada e saída, unidade processadora, quer dizer, você traduz do inglês para o português, você vai ver que não disseram nada de especial. A maioria das pessoas impressiona a torcida usando palavras difíceis. Esse snobismo é muito ruim, porque nós precisamos, acima de tudo, que as pessoas entendam a gente. Como Heidegger, né, se não me engano, diz, eu estou aí, né? É assim que eu existo, eu estou aí, eu estou aqui. Não é só eu penso, logo existo. É um erro muito grande de quem está entupido de diplomas. Então, disse, ontem as bolsas de valores reagiram de forma negativa, né, a tudo que está acontecendo. Aliás, adoro ver a Bloomberg lá, sobe e desce, e aquilo ali é o melhor noticiário que existe. Porque você vai vendo e depois, o que houve, né? Aí você vai vendo a ação e reação de grandes investidores, especuladores, de bancos, de nações inteiras em relação a tudo que está acontecendo no mundo. E nesse início de 2016, nós estamos num momento extremamente delicado da história da humanidade. Parece que abriram um hospício e esses doidos estão ou assumindo o comando de países, ou de tribos, de tropas, de coisa. E mais assustador ainda é a eleição para a presidência dos Estados Unidos. Quer dizer, o paiol está enchendo de explosivos, um paiol que daqui a pouco poderá explodir com consequências inimagináveis. Paralelamente, a natureza dá sinais de transformação. E até me diverte ver, faz 50 anos que isso não acontece, 100, 200, ou seja, tudo que o pessoal fala que está acontecendo já aconteceu, a maior parte, mas é uma realidade que a humanidade está afetando de uma maneira absurda o meio ambiente. E falam de muita coisa e não falam às vezes de outras, como o lixo, que flutua no meio dos oceanos. É um negócio assim incrível. A motorização, as pessoas, o cara quer morar a 200 quilômetros de distância do local da escola, do trabalho, coisa, quer dizer, tudo isso vai ter que mudar, nós vamos ter que ter uma lógica de não desperdício de energia, principalmente. Não existe energia limpa. Essa palhaçada que a gente ouve todo dia. Qualquer transformação gera calor, o material usado pode ser nocivo, metais pesados, um lixo que mais cedo ou mais tarde vai ser um problema. Então, gente, esse é o registro que eu quero deixar hoje, dia 14 de janeiro de 2016, na esperança de que algum dia seja bom.